Ad amorem, a seiva do amor que alimenta toda a relação fraterna. Uma pessoa marcada pela experiência dos exercícios não é aquela que, por medo, se distancia do mundo, mas é aquela que, movida por uma radical paixão, desce ao coração da realidade em que se encontra, aí se encarnada, e aí revela os traços da velada presença do inefável. Isso, então, só repetindo. Aí se encarna e aí revela os traços da velada presença do inefável. Vai lá. O exercitante, uma vez feita a experiência do encontro com Deus, vê o mundo com olhos diferentes. As coisas adquirem tal transparência que lhe permitem ver a Deus através do mundo que o rodeia. O interior que contemplou a Deus sente dilatada sua capacidade e aprende a encontrar o mesmo Deus que está no mais íntimo de cada coisa. Sabe encontrar a Deus em todas as coisas. A amizade vivida com Deus ao longo do percurso dos exercícios espirituais capacita o exercitante a um conhecimento do mundo, não especulativo, mas vital, pois sua convicção se enraiza na mística da presença de Deus em sua criação, na contemplação de um mundo chamado a ser justo e belo, verdadeiro e pacífico, unido e reconciliado como no primeiro dia da criação. Apaixonado pelo reino, o exercitante se apaixona pelo mundo que, em sua diversidade, riqueza, simplicidade, profundidade, fragilidade, sabedoria, lhe fala do Deus que busca com desvelo. E amando e investigando tudo o que é do mundo, adora o Deus Santo que habita em tudo. Até a época de Santo Inácio, todo aquele que se sentisse chamado à santidade deveria naturalmente afastar-se do mundo e de seus perigos e buscar refúgio no deserto, nas montanhas ou nos conventos. Santo Inácio não se afastou do mundo para encontrar a Deus. Ele fez a experiência de Deus agindo no mundo e aí o encontra e caminha com ele. O mundo não é só o habitat da sua missão, é, sobretudo, a fonte da sua espiritualidade, o lugar certo para encontrar a Deus e escutar o seu chamado. Da experiência de amar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus, nasce uma espiritualidade radicalmente mundana de contemplação do mundo e de ação no mundo. É característico da espiritualidade naciana encontrar a Deus na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia da vida familiar, no exercício da profissão, nas relações sociais, nas decisões éticas, na ação cidadã, no amplo tema dos direitos humanos no campo da economia, na presença ativa. Assim, na presença ativa em política, no mundo da cultura, no diálogo com os meios de comunicação, na preocupação com o meio ambiente, na luta contra a pobreza e a violência, no uso da internet e redes sociais, etc. Deus emerge na densidade das coisas, das pessoas e dos acontecimentos. É no mundo e na história que ele deseja ser ouvido, acolhido, servido e amado. É muito forte. Interessante. Contemplativo na ação, né? A contemplação na ação.
Então ele fala bem qual é o espírito, né, das coisas. Até a época do Santo Inácio, até hoje em dia, a gente ainda vê muita gente assim, que acha que para se encontrar com Deus tem que sumir do mundo. Fuga mundi, né? Fala assim, né, seu Marcelo? Fuga mundi. Tem que sair. Né? Na verdade, a experiência, também a experiência, mesmo que você saia e vá para Itaici fazer um retiro, Mas a tem que voltar. experiência do retiro se manifesta muitas vezes no dia a dia, na vida e no cotidiano. Né? Tem muitas coisas que acontecem durante os exercícios que só vão se revelar na vida prática e no dia a dia do exercitante. Né? Porque o que ele está trabalhando é o olhar da pessoa sobre o mundo. Né? Um olhar que é capaz de ver um mundo cheio de desafios. Né? E tem que agir a partir, né? E vai conseguindo entender e viver essa ação de Deus, como ele fala aqui, nas decisões éticas, na ação cidadã, no amplo tema dos direitos humanos, na presença ativa na política. Então, esse Deus que se manifesta não mais negando o mundo, né? Porque a experiência de Cristo nunca foi uma experiência de negação do mundo, Não. sempre foi uma experiência, né, de estar no mundo, né? Então, E como que não, eu e não, ele lá do e negócio? não ser do mundo, né, seu Marcelo? Oi? Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Falando Não, assim, né? também ser do mundo. Eu acho que não dá para Desvincular? negar, porque não há outro lugar onde Cristo tenha agido que não tenha sido o mundo. É, Cristo não agiu no mundo extraterreno. Ele lidava com pessoas concretas, com cobradores de impostos. Ele foi crucificado como um bandido de todo dia. Né? Ele foi condenado na carne humana. Né? Então não foi uma carne divina que caiu e rolou aqui na Terra. Entendeu? Não, era uma face humana de Deus. O padre Júlio Lancelotti às vezes fala que ninguém nunca viu a Deus. Né? A única face de Deus que o homem consegue ver é a face de Cristo. E a é, face de Cristo se manifesta no nos pó. pobres, nos marginalizados, nos excluídos, nos enfermos, nos pecadores. Né? E a gente mesmo, quando a gente experimenta o serviço de Deus através das pessoas, a gente tem uma experiência de Deus que E é uma, preenche o nosso coração. e é uma missão, né, seu Marcelo? Sim, mas é uma É uma missão, missão. mas não é uma missão tipo missão de guerra, entendeu? Não, não, É uma não. missão de encontro, de bem-estar, de Isso. alegria, né? De amizade. Então, a experiência de Deus é, sobretudo, uma experiência humana, a experiência de Cristo. Simplesmente humana, né, seu Marcelo? Simplesmente humana. Sim. Só humana. E é na humanidade que a nossa face, que a face de Deus se manifesta em nós ou através de nós. Agora você Tanto do falou. ponto de vista que a gente, às vezes, é o anjo da vida do outro, quanto do ponto de vista de que, às vezes, os outros são os anjos que trazem Deus para nós. É, Então, é importante que, nessa contemplação
E por isso ela é tão difícil de se viver, porque a gente está sempre acostumado a querer escolher entre Deus e o mundo. Só que o próprio Deus não escolheu entre Deus e o mundo. O próprio Deus escolheu Deus. Escolheu o mundo. Né? E ele contemplou Deus na contemplação da pessoa humana. E aquela reta intenção, né, São Marcelo? A reta intenção acima de tudo, né? Vamos para a conclusão. Uhum, tá bom. Conclusão. Amizade social. Mais coração nas mãos. O Espírito conduziu Jesus para a experiência do deserto. Agora, o mesmo Espírito do Deus, do Reino, impele o exercitante para o deserto da existência humana. Ou seja, ser presença inspiradora e comprometida em favor dos últimos, dos mais pobres, dos excluídos e marginalizados da sociedade. O Deus de Jesus não é o aliado de uns poucos, nem o Deus dos piedosos, dos poderosos e dos sábios. É, sobretudo, o Deus dos marginalizados, dos excluídos, dos enfermos e pecadores. O caminho para um mundo mais digno e ditoso para todos começa a ser construído a partir deles. Essa primazia é absoluta. Só estaremos em sintonia com o coração do Deus e de Jesus se estivermos com o coração nas mãos, comprometidos com a causa da massa sobrante. Palavras de Dom Luciano. Caso contrário, estaremos nos relacionando com o ídolo. Não podemos esquecer essa verdade. A opção pelos pobres e contra a pobreza, tal como aparece no Evangelho, não é uma questão ideológica, filantrópica ou político-partidária. Nem uma moda posta em circulação depois do Vaticano II em Medellín. É uma opção de amor. Essa afirmação traz consigo o seguinte: o amor aos pobres e contra a pobreza é dom de Deus. O amor aos empobrecidos nasce do encontro vivo e existencial com o Senhor Jesus, que rico se fez pobre. Conferir 2 Coríntios 8, 9. Deus ama os pobres, simplesmente porque são pobres. Porque assim é do seu agrado. Mateus capítulo 11, versículo 26. E os pobres, os preferidos de Deus, são empobrecidos e efetivos, reais e concretos, vítimas de estruturas sociais e políticas injustas. A nossa opção, que é uma resposta à interpelação do rosto do empobrecido, nasce da absoluta gratuidade de Deus e é chamada a manifestar esta gratuidade. O segmento de Jesus. Escola da Liberdade, Escola de Liberdade Cristã, dá ao amor preferencial por todos os pobres a verdadeira dimensão.
e o verdadeiro sentido da nossa existência cristã. Sem esse amor pelos pobres, caímos numa prática religiosa estéril, desprovida de humanização. A opção pelos empobrecidos não significa assumir o lugar deles. Trata-se de devolver a eles o protagonismo de sua história e a autonomia de seu destino. A amizade com o outro marginalizado dá um toque especial à nossa espiritualidade. E nossa espiritualidade faz nossa ação mais radical, mais enraizada em si mesma, indo mais a fundo nas raízes da injustiça. Ser amigo do empobrecido e deixar-nos afetar pelo seu sofrimento torna-se a maior fonte de nossa espiritualidade. É na experiência de convivência e amizade com os empobrecidos que adquirimos os valores evangélicos da capacidade de celebrar, da simplicidade, da hospitalidade. Eles têm um jeito de nos trazer de volta para o essencial da vida. Eles são uma fonte de esperança, de autenticidade. Eles se tornam nossos amigos. Nosso compromisso de seguir o Senhor pobre, naturalmente, nos faz amigo dos pobres. Palavras de Santo Inácio. E o fim do texto. Eu sou, que nem fala assim, o Padre Laércio sempre fala, né, que o pobre, no pobre mesmo está uma nobreza, né? É a elite do reino, né, seu Marcelo? A elite do reino, a gente, esse reencantar, né? Reencantar na figura do pobre, sabe? O jeito de, enquanto existe um pobre no mundo, um miserável, um carente, o reino não atingiu o seu apogeu ainda, né, seu Marcelo? Não atingiu o seu ponto máximo, né, seu Marcelo? Se for pensar, né? É, eu não acho que a gente vai. A injustiça tá prevalecendo ainda, né? Então, eu não acho que vai existir um mundo que o reino consiste num reino de pessoas super legais e bacanas, entendeu? Seria Eu acho um que o grande reino banquete. de cada um de nós que vai fazendo na sua pequenez a esperança de Deus ser mais presente na vida das pessoas. É. Então você faz o seu pouco, eu faço o meu pouco, né? É, o, a pessoa que me ajuda faz o pouco dela, e assim a gente vai indo. Não vai existir um mundo. É bom que não exista um mundo ideal, porque o mundo ideal é um mundo idealizado. Né? É bom que a gente aprenda, e Santo Inácio nos ensina, através dos exercícios, de um Deus que se encontra no mundo real. Né? Que é esse mundo do dia a dia, das coisas, onde as coisas em si não são boas ou ruins, mas é a nossa capacidade de nos colocar livre diante dessas coisas, de usar delas tanto quanto elas nos servem para nos aproximar de Deus, e de nos afastar delas tanto quanto as coisas nos afastam de Deus. Então é aí que se encontra o reino. Então, acho que eu vejo assim, seu Marcelo, é uma metanoia, né? Aquele jeito de
viver dentro de uma transparência, né, seu Marcelo? A transparência, como, de uma forma assim, a gente vivendo, ser transparente. O jeito, eu ser transparente, ter esse processo de conversão, tá, de conversão ali, e viver da mesma forma aquela metáfora lá do passarinho que tenta apagar o incêndio, né? Ele vai com o biquinho lá, tentando com a aguinha, apagando o incêndio. Então, só que acho que é o jeito da gente reunir força, né? Pega as pessoas de bem, as pessoas de boa vontade, e reunindo força e tentando apagar o incêndio, né? Incêndio do, do, do caos que está, do mal que está na sociedade, muitas vezes, né? Então, eu não Essa sei. situação de justiça, né? O, Navegar contra a correnteza, sabe? que o Júlio sempre fala é que a gente sempre vai perder essa batalha. É, isso é verdade. Entende? Porque essa não é uma batalha para ser vencida. Ela é uma batalha para ser lutada. Era uma batalha para ser vivida, contemplada, amada, seguida. Está no sangue da gente, inserida na gente, né? A gente tem que conseguir entender que a vivência do processo, que o processo de Cristo é um processo que, se tudo der certo, levará à morte e à morte de cruz. Ainda que essa cruz vai se manifestar em alguns como exclusão, em outros como solidão, Isso. em alguns como, por exemplo, aquela irmã Dorothy, Ezequiel Ramin, o padre, aquele irmão jesuíta lá, Vicente Canhas, né? Algumas pessoas recebem esse privilégio de, de poder dar a vida, a sua vida concreta por Deus, né? Mas há muitos de nós doando a sua vida dentro da sua pequenez, daquilo que pode, consegue e sabe fazer. Com sabedoria, né, seu Marcelo? É, Né? porque, por exemplo, não é mais importante o que fez a irmã Dorothy do que aquela senhora que pega as roupas que são doadas para o bazar da igreja, entendeu? E procura botão, costura, entendeu? Entendi. Não existe trabalho que seja menor ou maior. É verdade. Cada um é chamado a viver diante da sua capacidade, né, e da liberdade que é capaz de atuar. Então, a gente não pode ficar com muito, sabe, isso foi uma coisa que Santo Inácio já descartou no começo da vida pastoral dele, né? Ele saiu de Pamplona não, saiu lá de Loyola, acho que não, acho que ele está em Pamplona mesmo, né? Ele saiu de lá já, né? Porque São Francisco fez isso, eu vou fazer também. Se São Domingos fez aquilo, eu vou fazer também. Aí o ego Óbvio que cresce. o que ele tem para fazer é ser companheiro de Cristo, É, junto com as pessoas que ele amava, os amigos, a favor de um mundo, né? E a serviço, muitas vezes, de pessoas que não estão tão preocupadas, antenadas e ligadas ao serviço do reino. Né? Quantos já não vieram para o Brasil com a ideia de enriquecer? E eram essas pessoas que estavam junto com Anchieta, junto com o Padre Manuel da Nóbrega, junto com os jesuítas que vieram, né?
Deus se manifesta no mundo concreto. Né? Jesus viveu num tempo real. Né? Nós não temos mais acesso a esse Jesus histórico, né? Mas a gente vive a partir de um Jesus da fé. Né? E esse Jesus da fé, ele nos empurra, nos convida, nos dirige a ser amigo dos pobres. Né? Porque é isso que a igreja manifesta agora como seu maior desafio. É isso que a gente é chamado a viver. E a gente não vai ganhar essa batalha. Que nem fala assim, os apóstolos de Jesus Cristo não ganharam, né? Nenhum ganhou, né? Todos morreram, né? Verdade? Como mártir, né? Sim. E o mesmo pode acontecer com a gente também, né? Com a igreja dele, né? Na verdade, senhor Marcelo. Então, isso é um processo de vida. É. Né? E é que a gente está experimentando e vivendo dentro da nossa pequenez. Senhor É isso. Marcelo, deixa eu só escrever essa última frase de Santo Inácio aqui, da conclusão. Uma frase que eu. Embaixo aqui, a última. Nosso compromisso? É isso, bem no finalzinho da conclusão ele frisa tudo, ele fecha tudo. Eu não lembro qual que é. Peraí, Tá. tem que voltar. Então, é uma luta, né, senhor Marcelo? Uma luta de todo dia e nunca vai terminar essa luta, né? Ela nunca, Essa frase mesmo. nosso compromisso. Eu posso escrever, vou escrever, tá? Nosso compromisso de seguir o Senhor pobre naturalmente nos faz amigo dos pobres. Deixa eu estar escrevendo, tá? Pera um minutinho, peraí, por favor. Nosso compromisso de seguir o senhor pobre, né? De Isso. seguir o senhor pobre naturalmente. Naturalmente nos faz amigo dos pobres.